Bem-vindo à terceira e mais importante aula da Jornada Enfermagem do Trabalho na Prática. É aqui que tudo se conecta e onde você vai aprender como colocar em ação o que aprendeu até agora. Eu sou a Soraya, enfermeira do trabalho desde 2007 e já ajudei dezenas de profissionais da enfermagem a conquistarem segurança e destaque nessa área. Nessa série de aulas, você está aprendendo o caminho para dominar as práticas da enfermagem do trabalho em apenas 3 meses, mesmo que você não tenha especialização ou experiência. Se você tem um Corém ativo e quer se destacar no mercado para trabalhar nas melhores empresas da sua região, esse é o seu lugar. A minha pós foi horrível, horrível. Eu não vi nada com nada do que ela passa na mentoria dela. Eu digo, gente, se eu fosse arrumar uma empresa, eu tava lascada. Eu acho que não é só eu, então, que teve problema com pós-graduação. O que a Soraya explicou em 2, 3 aulas acabou com a minha pós de 10 meses. Porque se eu fosse só pela pós-graduação, eu também estaria totalmente perdida dentro do ambiente de trabalho. A mentoria segurou minha mão. Ela segurou minha mão e fez eu destravar o medo que eu tinha do INSS, o medo que eu tinha dos indicadores que lá apresentava. A mentoria foi fundamental na minha vida, fundamental. Coisas que eu não vi na pós, eu vi na mentoria. E com a linguagem muito tranquila, muito fácil, muito dinâmica. Mas depois da mentoria, realmente, eu me senti bem mais segura. E durante a mentoria também, lá para a clínica, né, abriu muito minha mente também. Principalmente essa questão da promoção à saúde. Eu aproveitei todo o seu conteúdo online. Todo. Essa flexibilidade pra gente é muito bom. E o grupo do WhatsApp, eu acompanho, né, as dúvidas. Eu acho muito legal, porque enriquece muito o nosso conhecimento. Fiquei muito satisfeita com sua mentoria, viu? Mas o suporte que você dá, assim, é muito incrível. Adorei. Foi uma virada de chave, assim, eu nem sei o que teria sido de mim sem a mentoria, foi a melhor decisão que eu tomei, com certeza. Se eu pudesse dar essa dica para alguém, eu falaria, olha, vai, e se joga de cabeça, porque é ótimo. Que eu tenho muito mais segurança para atender, para fazer as coisas, eu ficava muito insegura, eu tinha medo. Antes da mentoria, eu não dou conta, eu não consigo, eu não sei, não tem ninguém para me ajudar, não tem ninguém para tirar dúvidas, não sei. Eu quase desisti por causa disso, vou pedir para sair porque eu não consigo, e aí você apareceu, foi maravilhoso. Nessa aula, eu também vou te mostrar como receber o seu certificado de participação da jornada. Esse certificado não é só um papel, é a prova de que você está pronta para dar o próximo passo na sua carreira. E eu me orgulho demais de ter você comigo nesse evento. Todas as instruções serão enviadas no WhatsApp, então é fundamental que você permaneça no nosso grupo até o final da jornada. Combinado? Nessa aula, nós vamos falar sobre INSS e o passo mais importante para você dominar as práticas da enfermagem e do trabalho. Até aqui, nós mergulhamos em muito conteúdo prático e valioso sobre a enfermagem do trabalho. Vale a pena relembrar tudo que você aprendeu até agora, porque cada etapa foi pensada para te preparar de verdade para a atuação profissional. Nós vimos que somos preparados para trabalhar em hospitais, mas que o mercado busca profissionais prontos para a enfermagem do trabalho. Nós vimos também qual o papel da enfermagem nas empresas e descobrimos que existe um elo que conecta as leis e as normas com os nossos atendimentos. Vimos também erros ocultos que podem ser evitados com o domínio das rotinas e que isso transforma a nossa visão de negócio na empresa. E nós analisamos situações do dia a dia aplicando a única metodologia validada por dezenas de profissionais que têm autonomia, segurança e reconhecimento porque eles dominam a prática. Agora que revisamos os principais pontos da jornada, presta atenção. A aula de hoje, aliás, as 3 aulas da jornada vão sair do ar no domingo à noite. Então se organize para ver e rever quantas vezes você precisar até lá. Isso faz parte da dinâmica da jornada para garantir que só quem realmente quer dar o próximo passo aproveite o conteúdo por completo. Se ainda falta alguma coisa para você assistir, corre, porque essa jornada foi pensada para você ter um melhor resultado. Cada etapa pensada na prática e na sua evolução de carreira. Essa jornada só está acontecendo porque você se inscreveu e respondeu o questionário que eu mandei por e-mail. E eu quero te agradecer de verdade por isso. As suas respostas foram essenciais para eu construir as aulas, trazendo luz para os desafios que você compartilhou comigo e o seu desejo para crescer nesse mercado de trabalho. E um desafio que muitos de vocês colocaram nas respostas foi experiência. Agora deixa eu te explicar de onde vem isso.
Na nossa formação, aprendemos que existem métodos testados que devem ser seguidos e assim com o banho de leito, com a sequência do exame físico, com a anotação e com a evolução de enfermagem, por exemplo. Para cada uma dessas atividades, as etapas e o método de trabalho devem ser seguidos e assim a gente mantém uma padronização no cuidado que se repete nos hospitais. Não é assim que acontece? E afinal, qual que é a relação disso com a enfermagem do trabalho? É que aqui também é assim. Existe um método por trás de tudo e quem não conhece essas etapas acaba ficando para trás no mercado. E aqui isso tem um nome: experiência. Mas ninguém te conta esse detalhe na especialização. Ninguém te mostra a prática, só a teoria. E por isso essa metodologia que eu aplico nos meus atendimentos é baseada na prática, no dia a dia. Ter esse conhecimento direcionado te fará experiente no cuidado com a saúde do trabalhador em empresas de qualquer segmento. Para muitos profissionais, só tem excelência no cuidado com a saúde do trabalhador quem é experiente. Isso é um mito. Se tornar uma profissional de excelência não depende do tempo que você tem na empresa e sim de como você escolhe desenvolver a sua carreira. Com o direcionamento certo, dominando as práticas e aplicando as habilidades que as empresas realmente valorizam, você pode se tornar essa profissional, mesmo que você esteja começando a sua carreira agora. Quando você assume esse papel de protagonista, domina as práticas, age com segurança, o próximo passo é mostrar o seu valor no mercado. E quando eu falo de valor, não é só valor financeiro. É o valor que transforma vidas, que acende o brilho nos olhos, que dá vontade de voltar no dia seguinte, entende? Se você ainda não enxerga esse valor em si, repense a sua postura. O que falta em você para você ser essa profissional? Qual assunto que você ainda não domina? INSS, NR, CAT e social. E eu entendo que pode parecer difícil fazer essa reflexão, mas você pode fazer isso de outra maneira. Pensa naquilo que te trava, que te dá medo, que você sabe que é importante, mas que ainda não domina. Ao identificar isso, eu posso te garantir que a sua resposta não estará na especialização ou nas oportunidades que você espera que a empresa te dê. Buscar esse conhecimento está em você e nas suas atitudes perante o mercado de trabalho, na sua vontade de se tornar uma profissional desejada na enfermagem do trabalho. Porque nós não controlamos as exigências do mercado de trabalho. A empresa escolhe o candidato com perfil com as habilidades que ela deseja, mas nós podemos controlar a nossa história e a nossa carreira. No seu currículo, por exemplo, você precisa mostrar as habilidades reais que você conhece da enfermagem do trabalho, mesmo que não tenha experiência. E a boa notícia é que é totalmente possível se tornar uma profissional que as empresas buscam, aquela que domina as rotinas, que entende as leis e mostra segurança nas práticas, mesmo sem ter trabalhado na área. Antigamente bastava ter um diploma. Hoje, o mercado quer atitude, quer prática e quer resultado. E o simples fato de você estar aqui participando da jornada já te coloca em movimento. Você está construindo a sua experiência, porque a experiência é aquilo que você vive, testa e aplica. As empresas não compram certificados, elas compram soluções. Elas te pagam pelo valor que você entrega e é assim que o mercado funciona. Então, analise tudo que você aprendeu comigo nessas 3 aulas. Isso é o início da sua trajetória na prática. Quanto mais você mergulha nesse conteúdo, mais familiar ele se torna e é assim que nasce a verdadeira experiência. Pensa comigo, antes da jornada, será que você seria uma candidata atrativa no mercado de trabalho? Se a sua resposta for não, ótimo, significa que você está no lugar certo, num ambiente de crescimento profissional e que foi criado exatamente para você, com aquilo que você me disse que gostaria de aprender. E isso por si só já é um privilégio. E agora que você já sabe por que experiência é aquilo que você domina, que você conhece, vamos ao próximo passo. Seu crescimento na enfermagem do trabalho. Nessa hora, você pode me dizer, como é que eu vou fazer isso? Soraya, eu não tenho tempo de estudar, minha vida é muito corrida. E se eu te disser que você pode reservar aquele tempinho no trânsito, aquele tempo que você está na fila do ônibus e até a fila do supermercado para estudar? Porque eu não vou te levar para dentro da empresa, eu vou trazer a empresa até você, para o lugar que você estiver. E com a metodologia que eu ensino, você vai vivenciar situações
reais, casos que acontecem todos os dias nas empresas. E juntas, a gente vai montar um plano de cuidado, vamos discutir as condutas, analisar decisões e desenvolver um raciocínio clínico com o olhar da enfermagem do trabalho. Esses casos não são inventados, são reais. São situações que eu vivi e que você vai aprender a resolver com excelência. Na prática funciona assim: você assiste às aulas gravadas, no trânsito, por exemplo, recebe um exercício dirigido, tem um tempo para estudar e depois a gente se encontra ao vivo para discutir o caso. Tudo agendado com antecedência para você se organizar. De uma forma simples e rápida, quando você perceber, você já estará pensando com a cabeça de uma profissional da enfermagem do trabalho e que otimizou o seu tempo no trânsito para investir no seu desenvolvimento de carreira. Então presta atenção nesse passo a passo que a gente está construindo juntas agora. Você aprendeu que experiência é o seu conhecimento e que isso eu te ensino de uma forma simples e rápida. E você vai atingir o próximo passo, que é um outro ponto que você colocou lá na pesquisa que eu te mandei por e-mail. Lá você disse que não tem segurança. E se sentir inseguro é comum, porque a segurança não nasce pronta, ela é construída. Ela vem quando você faz, erra, repete, ajusta, faz de novo e quando tem alguém para te mostrar esse caminho, e aí isso fica mais leve. É igual quando a gente aprende a dirigir ou quando a gente faz a primeira punção. Na primeira vez, no começo, dá medo, depois o corpo aprende, a mente relaxa e vai no automático. Por isso, não se cobre tanto, é um processo. Se sentir insegura não é sinal de fraqueza, é sinal de movimento. E sabe de onde vem essa insegurança? Da sua especialização teórica, das dificuldades que a gente falou lá na aula passada em conectar a teoria das leis com o atendimento real com o trabalhador aí na sua frente. Vem de quem acha que é obrigatório ter especialização para entrar no mercado de trabalho. E não é. É obrigatório conhecer as rotinas, saber atender o trabalhador e dominar as práticas. Agora deixa eu te contar uma coisa importante. Tentar estudar e se desenvolver sozinha é um caminho muito difícil, demanda muita energia. O conteúdo parece pesado e é fácil desanimar antes de você se sentir segura. Mas quando a gente está em grupo com pessoas que falam a mesma língua, que vivem os mesmos desafios e compartilham as mesmas dúvidas, tudo muda. A caminhada fica mais leve, o aprendizado flui e a segurança vem naturalmente. Esse é o poder do grupo. É exatamente isso que eu faço na mentoria. Nós temos um ambiente de crescimento, de troca e de apoio para você não desistir no meio do caminho. Você já aprendeu aqui na jornada que as empresas querem um profissional pronto, não é mesmo? Então, um profissional que saiba o que é um exame ocupacional, que entenda as NRs, que conheça as rotinas do INSS e que consiga aplicar isso na prática, já está na frente de muita gente do mercado. Esses são conhecimentos específicos e é por isso que muitas empresas enxergam a pós-graduação como um filtro. Mas cuidado, é aí que mora o perigo. Hoje, existem dezenas de cursos 100% teóricos, sem prática, sem acompanhamento e sem espaço para tirar dúvidas. E você sabe o resultado de tudo isso? O profissional ganha um título, mas fica inseguro. E eu escuto isso direto dos meus alunos e até de quem já trabalha na área. Na mentoria, eles aprendem a transformar o conhecimento em prática. Entender não só o que fazer, mas por que fazer. E aí a chave vira. Quando você entende o porquê, o contexto da situação traz segurança. E isso vem naturalmente. E já aproveitando o gancho, deixa eu te explicar o que muda de verdade quando você tem a especialização. Isso vale para enfermeiros e para técnicos, tá bem? Com a especialização, você vai ser contratado como enfermeira do trabalho ou técnica de enfermagem do trabalho, a depender do seu Corém. Sem a especialização, você entra na empresa como enfermeira ou técnica de enfermagem, generalista mesmo, e tá tudo certo. Foi assim comigo também. Eu entrei como enfermeira e só depois da pós fui promovida enfermeira do trabalho. Isso aconteceu quando eu já estava na empresa há mais de 3 anos. No dia a dia, pouca coisa muda entre um e outro. A diferença está no registro do SESMIT, que é o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho. Só o especialista pode ter o nome registrado na DRT, que é a Delegacia Regional de Trabalho, como membro do SESMIT. Isso tudo é para cumprir NR4.
E olha só que interessante, muitas empresas que valorizam a saúde e a segurança vão além da norma. Contratam mais profissionais do que o exigido, misturando especialistas e generalistas, porque elas entenderam que investir em pessoas é investir em resultados. Vamos ver um exemplo disso na prática? Olha esse anúncio da GUP. Aqui nós temos uma empresa com 5 vagas abertas na enfermagem em cidades diferentes. Ela discrimina muito bem a formação que ela deseja no perfil da vaga. São 2 técnicos de enfermagem e 3 técnicos de enfermagem do trabalho. Por isso, saber esses critérios é fundamental para você entender o mercado, avaliar as vagas certas e escolher o caminho que mais combina com o seu momento de carreira. Percebe que entendendo isso, seu crescimento na área vai tomando forma? Esse passo a passo traz luz para algo que estava aí nas entrelinhas. Vamos ver aqui o passo a passo que você já aprendeu até agora. Esse é o passo a passo da carreira de sucesso na enfermagem do trabalho. A gente viu que experiência é aquilo que você conhece e domina na área. Não quer dizer que você já trabalhou, quer dizer que você conhece as demandas, as rotinas, a prática da enfermagem do trabalho. Nós vimos também que é possível otimizar o seu tempo de estudos e assim você vai galgando passo a passo a sua conquista rumo ao crescimento da sua carreira. E assim você vai ter segurança, porque isso é uma construção, então são etapas, são passos que você precisa conquistar galgando o seu sucesso de carreira na enfermagem do trabalho. Legal, né? Seguindo esses passos, você terá as habilidades que as empresas valorizam e um deles é o INSS. Isso é super importante. Você vai ver esse assunto nas vagas descrito como gestão de afastamento ou gestão de absenteísmo. Esse é um tema real e essencial na enfermagem do trabalho. Mas, afinal, o que é o INSS? O INSS é o Instituto Nacional do Seguro Social. É uma autarquia vinculada ao Ministério da Economia, então tem relação com dinheiro. E a autarquia é um serviço autônomo criado por lei para executar atividades da administração pública. Então, nessa lei, que é a 8213 de 91, está escrito sobre os planos de benefícios da Previdência Social, que é composta por artigos que tratam dos direitos e dos deveres dos segurados, que são os trabalhadores, para eles terem direito aos benefícios previdenciários e também as regras de concessão. Então, de uma forma resumida, o INSS cuida do dinheiro que os trabalhadores depositam lá. Esse recolhimento é feito de forma obrigatória por empresas que mantêm contratos de trabalho como regime de CLT. E aí, esse dinheiro é administrado pela autarquia chamada INSS. E aí, em algum momento, o trabalhador pode requerer esse benefício, esse dinheiro que ele já tem um histórico de contribuição. E esse benefício segue regras. E essas regras todas estão na lei. Então não é nada inventado, é tudo documentado, é algo muito sério e que existe para respaldar o trabalhador em alguns momentos específicos. E o que é de fato um benefício do INSS? Grave esse nome, benefício do INSS. Benefício é dinheiro. Para ele ter direito a receber qualquer benefício, o trabalhador precisa cumprir alguns critérios lá daquela lei que eu te mostrei. Você já conhece a aposentadoria, né? Mas existem outros benefícios do INSS, como a pensão por morte, o auxílio reclusão, a licença maternidade, o auxílio doença e o auxílio acidente. Cada um deles tem um nome e um tipo, e esse tipo é chamado de espécie. No nosso dia a dia, as espécies que usamos em nossos atendimentos são 2. Vou te mostrar. Esses são os benefícios previdenciários, as espécies dos benefícios é esse código aqui, que é o B31 e o B91. O B31 é um benefício, é um pagamento concedido com o auxílio-doença, uma doença comum. Por exemplo, um pós-operatório por uma apendicectomia que teve alguma complicação e o trabalhador precisou de mais de 15 dias de afastamento. Agora, o B91 é o auxílio-doença acidentário. É um benefício concedido para um trabalhador que sofreu um acidente de trabalho, seja ele qual for. E aí esse benefício é concedido com espécie B91. Então, nós temos o B31, auxílio-doença, e o B91, auxílio-doença acidentário. Então, essa é a diferença. Esses benefícios são solicitados sempre que o trabalhador precisar de afastamento superior a 15 dias. E você pode estar pensando, por que 15 dias, Soraya? De onde vem isso? É simples.
Tá na lei, naquela lei que eu te mostrei. E seguir lei é ótimo porque ela é o nosso norte. Quando a gente entende e segue a lei, a chance de errar é mínima. Agora, nós vamos aplicar os 3 pilares da minha metodologia para você entender uma situação de INSS na prática. Vamos ver? Esses são os pilares da mentoria. No pilar 1, a gente tem um conhecimento técnico baseado na lei. Então, é o contexto da lei que vai dizer o que a gente tem que fazer. E nesse caso, a gente tem um trabalhador que vai se afastar do trabalho porque ele está em tratamento de saúde e esse tratamento passou de 15 dias do jeito que está na lei. Então, a lei diz o que tem que ser feito, ele tem que ser encaminhado para o INSS. Feito isso, a gente vai para o próximo pilar, que são as atividades de enfermagem do trabalho na prática. Então, nós vamos receber esse atestado que é maior do que 15 dias, vamos acolher esse trabalhador, nós vamos orientar o que tem que ser feito, passo a passo que ele tem que seguir, ele precisa ser periciado no INSS para garantir não só que ele não podia trabalhar, mas o tempo que ele vai ficar sem trabalhar, o tempo que vai durar esse benefício, então do dia da perícia até o dia que ele vai estar recuperado. Existem regras para isso que a gente precisa conhecer para poder acolher e explicar ao trabalhador, para garantir que a gente vai ter o próximo passo, que é ele terminar o tratamento dele e a gente fazer o exame de retorno ao trabalho, fazer a emissão do ASO para cumprir a NR7. Então, isso é obrigatório. Então, essas atividades é a enfermagem do trabalho que vai proporcionar junto com o trabalhador. Na sequência do retorno, a gente já encaixa com o pilar 3, que são as habilidades e conhecimentos que a empresa deseja. Por quê? Você precisa saber acolher esse trabalhador, você precisa orientar esse trabalhador e ter a consciência de que o contexto dessa situação é super importante. A gente acabou de ver aqui no pilar 2 que a gente vai ter que agendar o exame de retorno ao trabalho para a emissão desse ASO. Esse ASO é obrigatório em cumprimento ao NR7 e a data desse ASO vai para o e-social. Se você não tem esse conhecimento maior, você pode se tornar uma profissional que vai expor a empresa e que além disso vai errar, porque esse item é obrigatório. Então, em cada fase do tratamento da pessoa, em cada fase que ela está em relação à evolução da doença, a gente precisa manter contato com esse trabalhador para garantir que o ASO vai ser emitido e para que a gente faça todas as etapas com excelência e aí a gente se torna uma profissional segura, completa, porque a gente conhece o contexto todo da situação e a gente é o quê? Desejada pelas empresas. E nessa simples situação, a gente usou os 3 pilares da mentoria para você ver que é possível você seguir um passo a passo e, além de tudo, ser uma profissional desejada, porque as empresas reconhecem quem sabe trabalhar com competência, com confiança e com excelência. Mas isso tudo porque domina a prática, porque tem segurança disso. Viu só que quando a gente tem um método, tudo fica simples? E olha que interessante, não sei se você percebeu, mas nesse exemplo, de novo eu falei de ASO, de e-social, de INSS, e você percebeu que está tudo conectado? Eu falei dessas siglas na aula passada e elas apareceram aqui de novo, só que num exame de retorno do INSS. E já que a gente falou de ASO, anota aí uma técnica infalível para os exames ocupacionais. Vale para os 5 tipos, tá? Essa técnica eu chamo de 3 certos e ela vale para o admissional, para o periódico, retorno ao trabalho, mudança de riscos ocupacionais e o demissional. Esses 3 certos, eles precisam ser aplicados nesses exames, porque tem que ser o exame certo, então eu não posso fazer um periódico no admissional, por exemplo. Então, o tipo de exame certo, a pessoa certa, eu não posso emitir um ASO para um trabalhador errado, na data certa, tem prazo a se cumprir, tem uma programação que depois esse exame vai lá para o e-social. Então, se você cumprir esses 3 certos, o seu sucesso no e-social está garantido. Exame certo, pessoa certa, na data certa, são 3 pontos que são a base da gestão do exame ocupacional. Se você seguir essa regra, você vai ter tranquilidade total quando vir falar de INSS. E eu estou repetindo isso para você ter certeza que isso dá certo. Porque mantendo os exames em dia e enviando os dados para o governo no prazo, você não precisa se preocupar com o evento S2220 do e-social, que trata do monitoramento de saúde do trabalhador. É só manter tudo organizado, realizar os exames dentro do prazo e pronto.
E o mais importante não é decorar o que cada uma significa, é entender o contexto da situação e você vai ver que tudo se conecta dentro do atendimento e assim você ganha segurança na enfermagem do trabalho. E é claro que isso é só uma parte que a enfermagem do trabalho faz. A gente também realiza campanhas de saúde, faz gestão de doenças crônicas como a hipertensão e o diabetes. E quando o ambulatório tem estrutura, a gente pode fazer atendimentos assistenciais, como medicações injetáveis, inalações, retiradas de ponto. E agora me diz com sinceridade, você estudou tudo isso com profundidade na sua faculdade ou na sua especialização? Eu não. Eu não aprendi nada disso na graduação e na pós tudo foi muito raso. Tudo que eu aprendi foi na prática, literalmente. E para reconhecer o seu empenho e valorizar a sua dedicação, eu vou liberar o seu certificado de participação na jornada. No final da aula, eu vou mandar lá no grupo do WhatsApp um link com um quiz para você testar os seus conhecimentos e ao responder você recebe o seu certificado direto no seu e-mail. E eu quero te fazer um convite. Tira uma foto do seu certificado ou um print e posta no Instagram e marca o meu @sorayacastro.inf. Eu vou ficar muito feliz porque esse certificado não é só um papel, é um símbolo da sua dedicação, a prova de que você realmente quer dar o próximo passo e que já está à frente de muitos nesse mercado. E esse é só o começo da sua jornada. A jornada de quem decidiu dominar a enfermagem do trabalho com segurança, com confiança, sem medo de errar, para ser uma profissional desejada pelo mercado de trabalho. Se você se identifica com a saúde preventiva, parabéns! Você já sabe o que você quer e quem sabe o que quer só precisa do caminho certo para chegar lá. A enfermagem do trabalho te oferece algo raro, previsibilidade, reconhecimento e qualidade de vida. Trabalhamos em dias úteis, temos finais de semanas livres e ainda a gente faz o que ama, cuidar. E aqui nesse caso, o cuidar é manter a saúde do trabalhador, é prevenir acidentes e doenças. E quem vive em plantão, na beira do leito ou em uma rotina totalmente imprevisível, sem saber quem vai chegar para ser atendido, sabe o quanto isso cansa e pesa. E foi pensando nisso e querendo te ajudar a conquistar essa estabilidade trabalhando em um ambiente controlado e previsível que eu criei a Mentoria Enfermagem do Trabalho na Prática. E na segunda-feira eu vou abrir novas vagas para essa mentoria. Ela vai te guiar passo a passo em tudo que você precisar para atuar com segurança e dominar as práticas da área. É um programa completo, prático e direto, com 8 módulos estruturados numa plataforma profissional e com o meu acompanhamento pessoal em cada etapa. Você não vai estudar o que você sabe, você vai aprender enfermagem do trabalho na prática, com casos reais, desafios reais e soluções que as empresas realmente valorizam. Essa mentoria é única, conecta a prática com estratégia, lei com aplicação real e transforma a teoria em resultado. Tudo baseado nos 3 pilares que você conhece. O conhecimento técnico baseado na lei, atividades de enfermagem do trabalho na prática e as habilidades e conhecimento que as empresas desejam num profissional da enfermagem. Esses 3 pilares se conectam e criam um ciclo que transforma enfermeiros em profissionais completos. No final, você vai ter confiança total nas suas condutas, domínio das rotinas, segurança para resolver casos reais e clareza para se posicionar como uma profissional desejada e valorizada no mercado. Em resumo, você não vai entender a enfermagem do trabalho, você vai viver a enfermagem do trabalho, de verdade. E o que você ganha com isso? Deixa eu te explicar melhor. Eu sei que muita gente não gosta de lei, mas aqui você não vai decorar lei e nem artigo de norma. Na mentoria, a gente estuda o contexto e usa ele no pilar 1. A gente entende o que realmente importa, o que afeta o seu dia a dia como profissional na enfermagem. E o benefício disso é super simples e poderoso. Você ganha segurança nas suas condutas. Essas leis são a base dos exames ocupacionais, das auditorias, das fiscalizações, dos acidentes e das perícias do INSS. E olha, tem um módulo inteiro só de INSS, porque eu sei que é um tema que quase ninguém domina, mas que as empresas valorizam demais quem entende isso. Saber atender um caso de INSS, conhecer as etapas, faz com que aquela insegurança vá embora de uma vez por todas. Olha que maravilha! Tem empresas contratando enfermeiros só para essa função. E quando você domina o INSS, você pode concorrer a essas vagas com total confiança.
Além disso, você aprende a transmitir segurança para o trabalhador, em qualquer situação, humanizando seus atendimentos, amparando quando necessário e sempre que isso acontece, o trabalho da enfermagem flui literalmente. Nós estabelecemos um vínculo que aumenta com o tempo e facilita o seu trabalho todo, tudo fica mais leve. É saber fazer e por que fazer. E quando você entende isso, pode mudar o tipo do exame, o motivo do afastamento, a doença e até a empresa, mas você sempre vai saber como conduzir esses atendimentos todos. E aí a gente vai para o segundo pilar, para as atividades de enfermagem do trabalho na prática. É aqui que tudo ganha vida e eu vou te ensinar como fazer a gestão dos exames ocupacionais, como montar e estruturar o ambulatório, o que você pode e o que você não pode fazer. Nós vamos falar sobre o fluxo real de atendimento nas empresas, aquele que acontece de verdade, mas que ninguém te mostrou até hoje. Eu vou te mostrar como conduzir os atendimentos dos mais simples aos mais complexos. Nós vamos falar sobre promoção à saúde do trabalhador, que tem tudo a ver com o impacto real na vida das pessoas. Você vai aprender a importância das campanhas de saúde preventiva. Essas campanhas são ações práticas que você pode desenvolver dentro da empresa para melhorar a qualidade de vida no trabalho e, ao mesmo tempo, para reforçar a presença e o valor da enfermagem. E o mais legal é que eu vou te mostrar como é simples buscar temas relevantes, assuntos que despertam o engajamento e o senso de pertencimento dos trabalhadores. Por exemplo, depois de um acidente, é o momento ideal para mostrar as melhorias implementadas, reforçar os cuidados preventivos e transmitir segurança para toda a equipe. Isso gera um sentimento de confiança e de amparo que muda completamente o clima organizacional. Quando você faz esse tipo de ação, o senso de cuidado cresce e os próprios trabalhadores começam a se envolver. Eles trazem ideias, ajudam a montar as campanhas e passam a fazer parte do movimento de prevenção. E esse é o verdadeiro poder da enfermagem do trabalho, transformar o cuidado em consciência e fazendo todos da empresa enxergarem que saúde e pertencimento caminham juntos. E assim, nesse tom de animação de prevenção que a gente chega no terceiro pilar da mentoria, que é aquele que transforma a profissional comum em uma profissional indispensável. Aqui a gente vai destrinchar as habilidades, os conhecimentos específicos que as empresas mais valorizam na enfermagem do trabalho. Porque vamos combinar, as empresas não querem alguém para cumprir horário, elas querem alguém que faça a diferença. E é exatamente isso que você vai aprender aqui. Como ser peça-chave dentro do ambulatório. Você vai aprender como garantir que tudo funcione com excelência, desde o atendimento até a organização do setor. E já te contaram por que isso é tão importante? Porque somos nós da enfermagem que cuidamos das pessoas, mas também cuidamos de tudo que envolve esse processo. A gente pode realizar curativos, medicações, fazer primeiros socorros, mas também cuidamos das rotinas, dos registros, da organização do setor e tudo que mantém ele funcionando com eficiência e segurança. Talvez você esteja pensando, mas Soraya, eu não sei nem por onde começar. Calma, respira, porque eu vou te ensinar o passo a passo completo. E mais, eu vou te entregar todos os procedimentos prontos, os famosos POPs, ou instruções de trabalho. Esses documentos são seu guia de consulta. Eles garantem a padronização do cuidado, a eficiência do atendimento e deixam a empresa preparada para qualquer auditoria. E o melhor, eu vou te dar 8 modelos prontos. É só incluir os dados da empresa e personalizar. Além disso, você vai receber também fichas de anamnese ocupacional e de evolução. Tudo pronto para uso. Esses materiais são exigidos por empresas que têm a certificação ISO 45001, que é uma certificação internacional de saúde e segurança. Então, mesmo que você esteja trabalhando numa empresa que não tem essa certificação, você vai preparar o ambulatório para que ele possa ser certificado a qualquer momento. Ou seja, você vai aprender a aplicar o mesmo padrão que o mercado mais respeita e vai se tornar a profissional completa que as empresas procuram, preparada, segura e valorizada. Quando você acessar a plataforma, essa é a tela que você vai ver de cara. Descendo ela com o mouse, você vai ver todos os módulos que você vai ter acesso, tudo organizado, tudo numerado, para você saber do que se trata cada aula. Passando o mouse, você consegue acessar a aula e aí tem subitens dentro dela.
Então, vamos pegar, por exemplo, aqui o INSS. Deixa eu dar pausa aqui para não dar ruído. Então, dentro da aula de INSS, a gente tem materiais para download. Então, é o próprio PDF da aula. E aqui, nesse caso, eu usei como material de apoio a Lei 8213. Então, também está pronto aqui para download. Você pode navegar entre os módulos aqui por essa lateral. Então, você tem acesso a todos os conteúdos de todos os módulos, tudo organizado, tudo fácil. E percebam que são aulas curtas. Por quê? Para ser mais fácil de você se organizar para assistir. Pode assistir na velocidade 2 e não é cansativo. E serve como uma biblioteca de apoio, porque isso você pode acessar do seu celular. E aí, se você tiver alguma dúvida, por exemplo, de exames ocupacionais, você vai acessar essa aula, pode só ouvir o áudio ou pode assistir de fato, vai relembrar o tema que você precisa e o seu problema já vai estar resolvido. Então, isso é ganhar tempo, isso é acelerar o desenvolvimento de carreira e é muito legal. Então, deixa eu mostrar aqui procedimentos. Procedimentos, abre a tela, deixa eu dar um pause. E aqui dentro de procedimentos, a gente tem o PDF da aula e mais ainda, a gente tem a descrição de todos os procedimentos que estão disponíveis para você editar e colocar no modelo que você precisar. Então, esses aqui são links para você baixar esse material. Então, a gente tem procedimentos prontos sobre exames ocupacionais, manejo de acidente de trabalho, absenteísmo, procedimentos de enfermagem, limpeza de superfícies, o PAI, que é o Plano de Atendimento a Emergências, o PGR-SS, que é o Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, e o PCD, Pessoas com Deficiência. Então, são procedimentos editáveis para você baixar e ter acesso ao modelo que você pode formatar para qualquer empresa em qualquer momento. Então, sabendo disso, é uma biblioteca de fácil acesso, super prática, onde você vai ter acesso por um ano. Agora que você já sabe tudo que você vai receber na mentoria, deixa eu te contar como tudo vai funcionar. Assim que as vagas se encerrarem, a gente vai ter a nossa aula inaugural ao vivo para a gente se conhecer e já começar a estruturar os seus estudos. Você vai ter acesso imediato às aulas gravadas e esse acesso é livre por um ano inteiro. Um ano para você ver, rever, estudar no seu ritmo, para realmente você dominar todo o conteúdo no seu tempo. Se surgir alguma dúvida, é só voltar na aula, rever o conteúdo e resolver tudo na hora. Simples, prático e totalmente autônomo. Sobre os procedimentos, lembra dele? Eles são obrigatórios em muitas empresas e com a mentoria você não vai perder tempo criando nada do zero. Você vai ter tudo pronto, padronizado e personalizável. Só esse material já economiza horas do seu tempo e te dá vantagem no mercado de trabalho. Acelera a sua carreira. Mas se você quer acelerar ainda mais, tem o meu momento favorito, os desafios práticos. Eles acontecem no segundo e no terceiro mês de mentoria e funcionam como estudos de casos reais. Você vai analisar situações que acontecem nas empresas, vai planejar atendimentos, propor condutas e discutir comigo ao vivo. É um treino real que te prepara para agir com segurança quando a situação acontecer de verdade. Além disso, você vai ter acesso aos PDFs das aulas para você revisar, imprimir e anotar tudo o que você quiser, tudo estruturado para facilitar o seu aprendizado. E tem mais, o nosso grupo VIP no WhatsApp. Lá os mentorados trocam experiências, compartilham dúvidas, descobertas, conquistas e todos aprendem juntos. É incrível ver quando alguém traz um caso novo, todo mundo discute, aprende e aquilo que era desconhecido passa a ser familiar. Isso é crescimento coletivo, é experiência multiplicada. E tem mais, temos encontros mensais ao vivo para tirar dúvidas, trocar vivências e celebrar conquistas. E tudo fica gravado para você ver e rever quando você quiser nesse ano todo de mentoria. Esse é o formato que transforma, porque aqui você não só aprende, você vive enfermagem do trabalho de verdade. Bastante coisa, né? Então vale recapitular os entregáveis da mentoria. Você terá acesso ilimitado por um ano a todas as aulas gravadas. Você vai ter acesso também a todos os procedimentos de saúde, tudo editável. Acesso às fichas de anamnese ocupacional e evolução clínica. A gente vai ter os 2 desafios, os nossos estudos de casos reais.
Além disso, você vai ter todos os PDFs das aulas, acesso ao nosso grupo VIP no WhatsApp e com acesso direto comigo, claro, e um encontro mensal ao vivo que fica gravado. E aí você pode falar, Soraya, eu quero mais. E eu vou te dar 2 bônus. São bônus de verdade. O primeiro é uma imersão ao vivo sobre INSS. Serão 4 horas de prática, conteúdo aplicado e exercícios reais. Se com o módulo gravado de INSS você vai conseguir se candidatar para as vagas de gestão de afastados, imagina depois da imersão. Você vai estar pronto para se diferenciar nesse mercado. O segundo bônus é simplesmente a cereja do bolo. É um modelo de currículo inteligente, otimizado com as palavras-chave certas para passar direto pelos robôs das plataformas de emprego e chegar nas mãos de quem decide. Você sabia que as grandes empresas usam robôs para fazer a triagem de currículos? Pois é, e se o seu currículo não estiver preparado, ele nem é lido. Mas com esse modelo que eu vou te dar, nenhum robô vai te descartar. E olha o poder disso. Um dos meus alunos lá do Pará aplicou esse modelo de currículo e em 3 meses de mentoria ele fez 3 entrevistas e conseguiu o primeiro emprego da vida dele, como enfermeiro do trabalho. Ele já foi contratado direto como especialista. Eu levei 3 anos para conseguir isso. Ele alcançou em 3 meses. Isso é aceleração de carreira de verdade. Outro aluno foi aprovado em primeiro lugar num concurso público para enfermeiro do trabalho. Olha só! Isso mostra que o método funciona e que a mentoria entrega conhecimento de qualidade e que você pode ser o próximo dessa história de sucesso. Ah, deixa eu te contar uma coisa incrível antes da gente fechar. Uma das minhas alunas aplicou tudo o que aprendeu na mentoria, usou o currículo do bônus e foi chamada para todas as empresas que ela se candidatou. Todas! Olha a mensagem que ela me mandou. Soraya, boa noite, tudo bem? Eu tenho colocado uns currículos e tenho feito entrevistas para testar conhecimentos adquiridos. E vou lhe falar, eu fui chamada para todos os que eu realizei. Fico muito feliz em estar fazendo a mentoria. Eu ainda não achei o melhor até agora, mas estou fazendo um trabalho muito melhor onde eu estou e me sentindo muito confiante. Sabe o que é o mais legal? É que ela escolheu onde queria ficar e está mais confiante com isso. Isso é lindo! Isso é o poder da mentoria, te dá liberdade de escolha, porque quando você tem segurança, domínio, confiança, não é o mercado que decide por você, é você quem decide onde quer estar. Sendo uma decisão, uma escolha, a gente sabe que para ganhar alguma coisa, outra vai ficar para trás. Isso é parte da vida e da carreira também. Quando você escolheu enfermagem, você escolheu cuidar de pessoas, mas me diz, quantos finais de semana, feriados e datas especiais você deixou para trás? Quantos momentos em família você perdeu porque estava de plantão? E tudo bem, nada contra quem está no hospital de plantão, faz parte. Mas a pergunta é, até quando você vai ser esse profissional? Até quando você vai esperar uma oportunidade aparecer? Até quando você vai se contentar em fazer uma especialização atrás da outra, sem aplicar nada, só acumulando o certificado? Chegou a hora de construir a sua oportunidade, de desenvolver as suas habilidades e se cercar de pessoas que querem o mesmo que você. E é exatamente isso que acontece na mentoria Enfermagem do Trabalho na Prática. Um ambiente de crescimento, energia e resultados com profissionais de todas as regiões do Brasil, de norte a sul, gente que escolheu sair da espera e partir para a ação. A mentoria funciona como um carro. Se você tem um destino, você vai chegar lá. Mas se você for de carro, você vai muito mais rápido. Não espere que as coisas mudem se você não mudar. Se continuar fazendo tudo igual, vai continuar tendo os mesmos resultados. Você pode seguir sozinha, fazer uma pós totalmente teórica, passar meses estudando 320 horas, conquistar um certificado e ainda assim se sentir perdida na hora de aplicar tudo isso na prática. E sabe por quê? Porque a maioria das especializações são assim. Eu mesma passei por isso. Fiz a minha pós, recebi o meu certificado depois de 18 meses, ganhei título, mas na verdade as minhas expectativas não foram atendidas. Não tinha prática, não tinha aplicação real, era só teoria.
Mas olha, ainda assim eu recomendo que você faça a sua pós-graduação ou a especialização, se você for uma técnica, porque ela é importante, mas ela é só um certificado exigido por algumas empresas e pelo Corém. Só que é importante entender uma coisa: o diploma não te transforma em uma profissional expert. O que faz isso é a prática, é o método e a confiança para aplicar o que você aprende no dia a dia. Eu aprendi enfermagem do trabalho no dia a dia, no campo de batalha, enfrentando cada caso real, cada rotina e cada desafio. Agora eu te ensino isso tudo na prática para você ter segurança, clareza e independência profissional. Então, na segunda-feira eu vou abrir as vagas da mentoria Enfermagem do Trabalho na Prática e nela você vai ter acesso a tudo o que você precisa para atuar com confiança e se tornar uma profissional desejada pelo mercado. Se eu fosse cobrar o valor real do que essa mentoria entrega, com aulas, encontros ao vivo, imersão de NSS, o meu acompanhamento, todas as minhas horas dedicadas aos grupos, além do bônus, garantia, eu poderia cobrar R$9.000. Seria um preço justo em algo que é escasso no mercado, porque essa mentoria é única. Para ser bem sincera, eu poderia cobrar muito mais por esse conteúdo. Só o que você vai aprender no módulo de NSS já valeria fácil mais de R$700 em cursos que existem por aí no mercado. E tem mais, a nossa imersão ao vivo que vai durar pelo menos 4 horas. Sim, são 4 horas inteiras de conversa, exercícios, exemplos práticos para você sair realmente preparada para o mercado. Mas aqui vem o melhor. Você vai ter acesso a tudo isso como bônus totalmente gratuito dentro da mentoria. Se a gente colocar tudo isso na ponta do lápis, só o modelo de currículo, por exemplo, que eu vou te dar de bônus, valeria mais de R$200 facilmente. Agora, somando todo o conteúdo, os materiais, o acompanhamento, eu poderia cobrar tranquilamente R$9.900 por tudo isso. E, sinceramente, seria justo pelo resultado que você vai ter. Mas eu decidi fazer diferente. Você não vai pagar nem 1/3 desse valor. O investimento para entrar na mentoria é de menos de R$3.000. Hoje, a mentoria custa R$2.197, mas para essa turma eu decidi fazer algo especial. Eu vou dar um desconto de R$1.000 porque eu realmente não quero deixar ninguém para trás. Nem ver mais nenhuma enfermeira insegura com o próprio futuro na profissão. Então, somente para essa turma, o investimento será de 12 vezes de R$123,80 ou R$1.197 à vista. Pega o celular rapidinho e faz uma conta comigo. 1.197 dividido por 365 dias. Dá R$3,27 por dia. Nem um café na padaria custa isso. E é exatamente esse valor que separa a sua rotina cansada dos plantões com a sua nova fase, atuando com propósito, segurança e qualidade de vida. Em uma semana atuando na enfermagem do trabalho, você recupera todo esse investimento facilmente. E o melhor, com previsibilidade, reconhecimento e segurança. Deixa eu esclarecer uma coisa importante. Mentoria não é pós-graduação. A pós te dá o título, a mentoria te dá o domínio da prática e é isso que o mercado quer. E eu quero te ver confiante, segura, atuando com tranquilidade, sendo reconhecida e principalmente, quero te ver vivendo a enfermagem do trabalho com orgulho e liberdade. Eu não quero que você deixe essa oportunidade passar por nada, porque sinceramente, esse será o investimento mais acessível e efetivo que você já fez na sua carreira. A mentoria é um verdadeiro acelerador de crescimento profissional. Ela encurta caminhos, evita erros e te coloca direto na prática, com segurança e clareza. Agora, deixa eu ser bem transparente com você. Só não entra na enfermagem do trabalho quem realmente não gosta da área de saúde preventiva e tá tudo bem com isso. Mas você que ama cuidar, orientar, promover a saúde, quer crescer no mercado sólido em plena expansão, esse é o seu momento. As empresas estão buscando profissionais que entreguem qualidade de vida no trabalho e só quem tem esse conhecimento e na prática está sendo chamado. E sabe o que é melhor de tudo isso? O conhecimento liberta e é isso que a mentoria vai fazer com você. Na segunda-feira você vai receber um e-mail e uma mensagem no WhatsApp. Abre o link que vai estar lá. Nesse link vai ter um botão amarelo escrito "Quero fazer a minha matrícula".
Nesse botão, você vai ser direcionado para fazer a sua matrícula na mentoria e enfermagem do trabalho na prática e efetuar o pagamento em 1, 2 cartões, pode ser em Pix, se o seu banco parcelar, pode ser em Pix parcelado, pode ser híbrido, usando mais de uma opção de pagamento, você pode escolher a forma mais confortável para você. Já deixa o despertador programado para segunda-feira às 8 horas da manhã e se o seu objetivo é atuar com segurança na enfermagem do trabalho, essa é a sua chance de ter o meu acompanhamento por um ano inteiro. Todos os detalhes vão chegar no e-mail que você usou quando você se inscreveu para a jornada. Mas se por acaso você não tiver mais acesso a ele, não tem problema. É só me chamar pelo direct lá no Instagram ou no suporte do WhatsApp que eu te ajudo pessoalmente. Atenção! As vagas vão ficar abertas por pouquíssimos dias ou até se esgotarem. Então, pense em você daqui a pouco tempo, trabalhando em horário comercial, com finais de semanas livres, com seus filhos orgulhosos e com o brilho de quem finalmente conquistou o que queria. Isso é liberdade, isso é propósito, isso que eu quero que você tenha. E agora que você já sabe tudo que você vai receber e o valor da mentoria, eu quero te dar mais uma tranquilidade. Sim, a mentoria tem garantia. Eu confio muito no meu método porque ele é completo, foi testado e não existe nada igual no mercado. Mas se ainda assim você achar que não é para você, não tem problema. Você tem 21 dias para pedir o seu dinheiro de volta. Direto na plataforma, sem burocracia, sem explicações, sem constrangimento. Porque mudar de vida é uma escolha e só você pode fazer a sua escolha agora. Então é com você. Olhe o seu WhatsApp, responde o quiz para você garantir o seu certificado da jornada e segunda-feira, às 8 horas em ponto, garanta a sua vaga. Eu te vejo na aula inaugural. Um abraço e bem-vinda à nova fase da sua carreira.